Fala, meu povo, tudo bem? Bom, meu nome é Gledson e nesse vídeo você vai entender de uma vez por toda a diferença entre decreto e oração. Agora vamos entender de uma vez por todas o conceito de decreto, para que você possa usar e receber tudo aquilo que você tem buscado do Senhor. Existe o decreto verbal e o decreto escrito. Bom, como eu já utilizo oração escrita, eu vou fazer um aconselhamento que você também parte do princípio de usar o decreto escrito, né? No decreto escrito, é importante que você não use o mesmo caderno de oração. Tenha dois cadernos, um caderno de oração e o caderno de decreto, para que você possa acompanhar, né, diariamente a forma que você achar melhor. Um exemplo, hoje eu vou fazer um decreto. Então você pega o caderno de decreto, entre em sintonia, na mesma frequência de Deus, para que você consiga fazer o seu decreto de forma sábia, né, e eficiente. Assim como a oração. Quando você quiser fazer uma oração ou uso diário, né, da oração, fazer todos os dias, você pega o seu caderninho de oração e entra na frequência de oração. Bom, eu criei o meu modelo de decreto e eu vou compartilhar com vocês. Vocês podem usar e assim que tiver atendido, né, você pode vir aqui nos comentários, deixar seu comentário se você adotou esse hábito e ele tem surtido efeito na sua vida. Mas eu acredito sim, através de Jesus Cristo, que todo decreto que você fizer e for para honra e glória do reino de Deus, ele vai acontecer sim. Então é importante você anotar para que você decrete, você tenha como visualizar depois, você relembrar, você voltar e ler e acompanhar a sua experiência com Deus. O meu decreto ele ficou da seguinte forma. Você coloca eu, o seu nome, no meu caso eu coloco eu, Gledson Clayton Cordeiro, por poder e autoridade que me foi conferido por meio do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, a qual me deu o direito de ser feito filho de Deus, uso a autoridade de poder e decreto que todas as forças do bem vão trabalhar em meu favor, tudo que eu fizer será bem sucedido. Decreto que todos os anjos de Deus trabalhem em meu favor, me livrando do mal presente e do mal futuro, que eu tenha força para fazer o necessário para me parecer cada vez mais com Cristo Jesus e ser amigo de Deus. Decreto que minha vida seja próspera, para que eu tenha muito para ajudar muitos. Amém. Já o decreto verbalizado ou falado, você simplesmente faz esse decreto. Você fala. De forma específica, você termina ele, né, decretando sobre as forças do mal. Romanos 8:28, ele é um código muito poderoso. Ele fala: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Bem, já sabemos que todos somos chamados e aqueles que ouvem esse chamado e seguem a Jesus Cristo, ele automaticamente passa a fazer parte de todas as promessas e tem o poder adquirido por meio do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E veja o tamanho desse poder no livro de Efésios 3:20. Ora, aquele que é infinitamente mais poderoso para fazer tudo que pedimos, mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder opera em nós. E o poder que está falando aqui é o poder de Jesus, o poder que fez Jesus curar, o poder que fez transformar a água em vinho, o poder que fez Jesus andar sobre as águas, o poder que fez Jesus trazer de volta o seu amigo Lázaro. Esse mesmo poder venceu o diabo, todas as suas tentações e venceu o mundo. E esse poder ele opera em nós. Em 1 Pedro 2:21, porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que nós sigais as suas pisadas. Então entenda, o decreto é uma ordem que damos ao mundo espiritual, pois temos o direito herdado de Cristo para fazê-lo. Essa ordem, ela deve ser direcionada a toda a criação de Deus, abaixo do ser humano, nessa hierarquia divina. Os exemplos que temos são os mesmos exemplos de Jesus, quando ele expulsa os demônios,
ele acalma o mar, ele cura o coxo, ele traz Lázaro de volta à vida. São todos os exemplos de decreto verbalizado. Ele deu uma ordem para o mundo espiritual e assim foi feito. Em Efésios 1, esse código também é muito importante para que a gente entenda o poder do decreto. A partir do 20, você consegue entender a importância que você tem no mundo espiritual. O mesmo poder que agiu em Cristo, ressuscitou dos mortos e entronizado na sua direita, nas regiões celestiais, muito acima de toda potestade e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que possa ser pronunciado, não somente nessa era, mas também na era que há de vir. Também sujeitou tudo que existe abaixo de seus pés e designou cabeça sobre absolutamente tudo que há e concedeu à igreja. E nós, como igreja, temos todo esse poder e podemos usar contra tudo. A única observação que temos em relação ao poder que Jesus nos deu é que, através do decreto, a gente não tem o poder de interferir no livre-arbítrio. O que podemos fazer é fazer um decreto, no mundo espiritual, para que as forças de Deus, as forças que temos, elas trabalhem contra toda potestade, todo principado, aquilo tudo de ruim que tem trabalhado na vida de alguma pessoa, de um próximo, de alguma batalha espiritual que você tem sofrido, e você usar esse poder para impedir que as forças que estão influenciando aquela pessoa de certa forma pare de influenciar, e com isso você pare de ser atacado, Isso trazendo o contexto de que você não pode interferir no livre-arbítrio. Então, como você não pode interferir no livre-arbítrio, você tem o poder de interferir em quem está influenciando essa pessoa. Aí você tem o poder de fazer esse decreto. E podemos decretar sobre tudo que se passa nesse mundo, porque toda batalha espiritual, ela automaticamente se reflete aqui nesse mundo. Vou dar um exemplo que você pode usar o decreto, Causa na justiça, perseguição, liberação de documento, dinheiro, vícios, enfermidade. Você tem todo o poder e autoridade de decretar. Porque quando o inimigo ele quer atacar o ser humano, ele vai usar todas as artimanhas. Ele é o nosso inimigo declarado, o nosso adversário. Então ele vai usar todas as artimanhas para atrasar a sua vida, para te prejudicar. Então você, como poder e autoridade, por meio do sacrifício de Jesus Cristo, você tem o direito de decretar. Você tem o direito de fazer com que tudo ocorra conforme a ordem natural de Deus, sem nenhuma influência do inimigo. Entenda que o diabo ele não é monótono, então ele vai trabalhar na vida do ser humano, até por ser o inimigo declarado nosso, para atrasar, para fazer com que não aconteça conforme a sua vontade, o seu desejo, ou o que tem que acontecer simplesmente para te prejudicar. E Deus ele está aí para ajudar a gente, nos deu as armas e temos que usar para poder vencer. E tudo que de certa forma edifica o reino de Deus, ou exalta o nome de Deus, ou faz com que aquilo que você venha receber faça isso para o reino de Deus, ele vai tentar impedir, vai de certa forma atacar também o reino de Deus. Para frisar bem o poder que você tem em relação ao decreto, veja bem o que o anjo falou para Daniel após aquele tão famoso jejum de Daniel. O código é Daniel 10:12. Então disse, isso é o anjo falando, então disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste ao teu coração a compreender e a humilhar-te diante do teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. Então veja bem, ele não veio por causa do jejum, ele veio por causa das palavras de Daniel. Então entenda bem o poder do decreto, o poder de você decretar. O anjo veio e falou com Daniel e disse que vinha no primeiro dia. Então veja bem, o anjo deixou claro que no primeiro dia ele vinha. Temos o poder que nos foi concedido, pelo meio do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário,
e fazer esse decreto. E essa passagem de Daniel, o anjo deixa bem claro que no primeiro dia do jejum, o pedido de Daniel seria atendido por conta das palavras. Então é muito importante você entender esse versículo. Essa passagem, ela também nos confirma a necessidade da gente aprender a fazer o decreto e a necessidade de a gente trabalhar com o decreto, fazer o decreto, para que a gente receba aquilo que a gente tem buscado, aquilo que a gente tem orado, aquilo que a gente tem pedido para Deus. Já em Isaías, você entende o poder do decreto verbal. Né? Eu falei para vocês que eu gosto muito do decreto escrito, mas o decreto verbal, ele foi o decreto que Jesus sempre usou. É um decreto que a gente entende, né, que os profetas usaram, e eles simplesmente foram lá e decretaram naquele momento e aconteceu. Então, assim, temos o poder de fazer um decreto verbal naquele momento, né? E o livro de Isaías, ele nos mostra isso. Isaías 53, 4, versículo 4 e versículo 5. E veja bem porque você pode fazer o decreto sobre todas as coisas. Olha a promessa que a gente tem. Certamente ele tomou sobre si nossas enfermidades e nossas dores e levou sobre ele. E se nós o reputarmos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras fomos sarados. Ou seja, tudo que Jesus passou lá na cruz, ele já sarou as nossas feridas. Então, por isso podemos decretar contra tudo, contra enfermidade, porque ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Isso por meio do sacrifício de Jesus Cristo, nós fomos sarados. Bom, vou citar para vocês um decreto escrito de forma mais simples. Você pode anotar e começar a utilizar. Você vai moldando ele conforme a sua necessidade. Esse é o modelo meu que eu estou compartilhando com você. Você coloca o seu nome completo, por poder e autoridade que me foi conferido por meio do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, a qual me deu o direito de ser feito filho de Deus, uso a autoridade de poder e decreto que todas as forças do bem vão trabalhar em meu favor contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hóstias espirituais da maldade nos lugares celestiais. Amém. Bom, a última observação é que os seres espirituais, os malignos, eles têm o poder, eles têm a capacidade, né, por ter sabedoria milenar, de influenciar os seres humanos. Por esse motivo, precisamos aprender o poder do decreto e utilizar todo o poder e a autoridade que nos foi conferido para que possamos vencer toda essa batalha espiritual. Bom, mais uma vez eu agradeço a todos que ouviram essa mensagem até o final e se de alguma forma ela te ajudou, deixe o seu like e se inscreva no canal. Agradeço, até mais.